Capítulo 918. Cidade de Colan. Dentro da pousada, Klein sentou-se em uma cadeira reclinável, estendendo a mão para receber o chá preto com limão do vencedor Enzo. Ao lado dele, o almirante infernal Ludwell estava ereto, usando uma máscara com um florete na cintura. Ele parecia o guarda mais leal. Somente neste momento Klein, que havia se acalmado completamente, teve capacidade mental para analisar o que havia acontecido no Mausoléu da Morte. Entre tudo isso, o que ele mais prestou atenção foi a existência que ajudou o Sr. Azik a sair de sua situação difícil no momento crítico e lhe deu 3 opções. Primeiro, uma voz feminina. Segundo, este assunto é definitivamente vantajoso para ela. Caso contrário, ninguém cruzaria uma distância tão grande para prestar assistência. Claro, se ela passou por aqui e ajudou o Sr. Azik por boa vontade, isso também é completamente compreensível e aceitável. Mas o problema é que o mausoléu é um produto formado pelos poderes divinos da morte quando ele morreu, um produto das características, dos cadáveres e do ambiente natural. Sem a chave correspondente, nem mesmo as divindades conseguem encontrá-lo. Com uma porta que não pode ser aberta, como é possível que alguém passe por ela? Além disso, as ações do Sr. Azik foram muito repentinas. Ele não procurou primeiro os membros do episcopado luminoso que estão realizando o projeto da morte artificial para obter informações. Ele seguiu diretamente o chamado e chegou ao mar Berserk e entrou no tesouro da morte. Se não for alguém que consiga localizar a mim ou a ele, ou se for alguém que tenha uma forte capacidade presciente, quase não há existência que possa chegar tão oportunamente. Finalmente, o Selinger que pode reviver através do corpo do Sr. Azik é quase certamente a morte. Estou louco, mas sou mais forte da 4ª época. Aquela voz feminina dirigiu-se diretamente a ele pelo seu nome, sem mostrar nenhum sinal de respeito. Isso. Enquanto Klein analisava seriamente a informação, de repente ele teve uma teoria, mas não pôde evitar seu espanto. Com base no que ele sabia, os caminhos da meia-noite, da morte e do gigante eram um grupo próprio. Eles poderiam ser trocados em altas sequências. E além de usar o nome honroso de Madame do Carmesim ou algum artefato selado de grau especial para ocupar uma parte da autoridade da lua, a deusa também tinha o título de Dama do Repouso e do Silêncio. Isso apontava totalmente para o domínio do submundo e da morte. E de volta à cidade nebulosa, e com o uso da espada sagrada para fazer um voto com a deusa prestando testemunho, bem como a deusa claramente possuindo a autoridade do infortúnio, isso fez Klein acreditar que ele havia entrado na lista especial de observação dela, assim como ele destacou certos crentes usando o cetro do deus do mar. Fazendo uma suposição ousada e buscando uma verificação cuidadosa, quase todas as perguntas poderão ser respondidas se ela realmente era a deusa. Como uma das 7 divindades ortodoxas, como uma das vencedoras da Era Pálida, ela tem o nível e o direito de se dirigir à morte pelo seu nome. E tendo sido rotulada por ela, uma vez que algo anormal acontecesse, como eu entrar em um lugar estranho como o Tesouro da Morte, ela definitivamente sentiria isso e tomaria as medidas necessárias em resposta. Além disso, como definitivamente requer algum tempo, ela não conseguiu pará-lo no início. Para ela, aquela morte artificial, ou a singularidade do caminho da morte que inicialmente ganhou vida, claramente aumenta a sua autoridade nos aspectos de repouso e silêncio. Pode até permitir que ela se intrometa diretamente no domínio da morte, assim como a árvore mãe do desejo fez com o deus acorrentado. Quando a morte morreu, as 3 características da sequência 1 deveriam ter se separado automaticamente. Não se sabe quem as recebeu. Se a deusa estiver procurando por elas, talvez governante do antigo submundo,
Senhora de todos os mortos-vivos seja adicionado aos títulos dela. Embora Azik tenha sido perseguido pelos Beyonders de alta sequência da Igreja, ele nunca sofreu ameaças reais. Pelo que parece, a deusa esperou todo esse tempo pelo desenvolvimento de hoje. Ao chegar a essa conclusão, Klein de repente sentiu-se um pouco assustado. Ele era bastante piedoso. No mínimo, ergueu superficialmente a mão direita de maneira piedosa. Batendo 4 pontos no peito no sentido horário, ele formou o sinal da lua carmesim e murmurou: "Louvada seja a dama." Isso o fez lembrar a resposta que recebeu quando perguntou à serpente do destino Will Alception sobre a obtenção das fórmulas da poção Beyonder de alta sequência do caminho do vidente. Só pode ser obtido pelo louco Zaratu ou na cordilheira Ornacis. Se você é o abençoado da meia-noite, trate isso como se eu não tivesse dito isso. Após o incidente na Cidade Nebulosa, Klein já havia descoberto que ir para a cordilheira Ornacis e encontrar Zaratu era a mesma escolha. Até roubar o caderno da família Antigonos do porão da Catedral do Santo Samuel era a mesma coisa. E até esta data, ele percebeu que a segunda frase não era sem sentido. Ele coçou o queixo e murmurou: talvez, possivelmente, eu sou realmente considerado um abençoado da meia-noite. Em relação a isso, Klein não foi tão receptivo. Por um lado, ele passou os primeiros meses depois de vir a este mundo com a equipe de Tingen dos Falcões Noturnos da Igreja da Noite Eterna. Ele tinha um grupo de ótimos companheiros de equipe e colegas. Ele teve uma vida bastante emocionante e ideais aceitáveis. Até hoje, ainda se lembrava do passado, portanto, embora ele não fosse um adorador da deusa da noite eterna, ele aceitava muito essa divindade. Por outro lado, pelo menos pelo que ele tinha visto até agora, a deusa da noite eterna ainda não tinha demonstrado qualquer má intenção. Em vez disso, ela lhe deu algumas bênçãos. Klein acreditava que, como havia sido especialmente marcado, era improvável que pudesse se livrar dela tão cedo. Tudo o que pôde fazer foi aprender a aceitá-la e fazer bom uso dela. Claro, não posso baixar a guarda. Além disso, já tenho muitos inimigos: a árvore mãe do desejo, verdadeiro criador, demônia primordial, lua primordial, blasfemador Amon, anjo do destino Ouroboros e outros. Alguns podem até conseguir saber minha localização a qualquer momento. Sem encontrar alguém poderoso para me aconchegar, meu futuro será realmente difícil. Com tantas coisas em mãos, Klein rapidamente ajustou seu estado de espírito. Para ele, desde que a deusa o tivesse rotulado desde o momento em que ele fez o voto usando a espada sagrada, e não antes, bem como não o monitorando constantemente, ele achou isso aceitável. Pelo menos pelos padrões especiais que o cetro do Deus do Mar tem, o monitoramento constante não é possível. O Senhor Azik vai dormir por um longo período de tempo. A deusa não pode simplesmente fazer uma descida divina como quiser. Deve haver alguns obstáculos e dificuldades correspondentes. Caso contrário, as 7 divindades ortodoxas teriam feito descidas divinas por todo o mundo para resolver todos os tipos de problemas. É por isso que devo manter a discrição e me comportar no continente sul. Eu não deveria tentar depositar minhas esperanças em um fator externo. Klein lembrou a si mesmo antes de examinar sua nova marionete, o almirante infernal Ludiuel. Para ser franco, ele estava bastante curioso sobre o rosto escondido sob a máscara prateada. Mas ao lembrar como houve uma anomalia quando Ludiuel tirou a máscara na batalha anterior, ele conteve seus pensamentos. Planejava fazer a tentativa novamente depois de deixar a cidade e fazê-lo na floresta ou em algum lugar desabitado. Depois de algum trabalho, Klein obteve uma compreensão aproximada da sequência e dos poderes de sua nova marionete.
Ludiwell era um sequência 5, porteiro do caminho da morte, e não era um humano normal. A sequência 9 correspondente era colecionador de cadáveres. De volta a Tingen, Klein já havia aprendido sobre seus detalhes. Ele sabia que eles possuíam certas características de um cadáver. Todo o seu ser parecia bastante frio e sombrio, e a temperatura corporal era relativamente baixa. Isso lhes permitiu evitar serem atacados por espíritos mortos e pouco inteligentes. Ao mesmo tempo, também tiveram seus corpos físicos aprimorados. Eles ganhavam resistência ao frio, à decomposição e à corrosividade das auras cadavéricas. Eles estavam naturalmente equipados com visão espiritual e entendiam as características e fraquezas das criaturas mortas-vivas. A sequência 8 era coveiro. Os colecionadores de cadáveres que avançaram para esta sequência ficavam mais fortes. Sua visão espiritual foi aprimorada à medida que sua agilidade aumentava. Eles eram capazes de se comunicar com espíritos próximos, permitindo-lhes fornecer ajuda ao Beyonders. Fora isso, os coveiros poderiam encontrar rapidamente as fraquezas de criaturas mortas-vivas desconhecidas e de criaturas do mundo espiritual através da observação. Isso era conhecido como olho da morte. A sequência 7, médium espiritual, era uma mudança qualitativa. Beyonders desta sequência adquiriram conhecimento de vários tipos de rituais de misticismo relacionados a espíritos. Eles poderiam se comunicar diretamente com os espíritos naturais e as almas mortas no mundo real. Consequentemente, eles tinham informantes em todos os lugares. Ao mesmo tempo, poderiam usar diferentes espíritos para atualizar diferentes tipos de magia, criando vários tipos de fenômenos sobrenaturais de uma forma bastante multifacetada. A sequência 6, guia espiritual, e sequência 5, porteiro, não experimentaram uma mudança qualitativa em relação ao médium espiritual, exceto um aumento no alcance da comunicação. Os guias espirituais começaram a se envolver com o mundo espiritual à medida que começaram a contratar mensageiros e a receber a ajuda de certas criaturas do mundo espiritual. O porteiro podia sentir a entrada para o submundo, permitindo-lhes controlar os espíritos mortos lá dentro, fazendo isso como se vigiassem os portões que separavam os mortos dos vivos. De médium espiritual em diante, com o avanço de cada sequência, a quantidade e qualidade de espíritos naturais, criaturas mortas-vivas, criaturas do mundo espiritual que os Beyonders podiam controlar e comandar aumentaram exponencialmente. O guia espiritual ganhou o uso da linguagem dos mortos, que contornava a proteção fornecida pelo corpo físico. Focado na capacidade de comunicação com um corpo espiritual, foi potencializada a capacidade de dar uma ordem, até a escravidão. Os porteiros poderiam até abrir o portão misterioso que separava a vida da morte até certo ponto, abrindo os portões para o submundo. Se não fosse pelas restrições naturais que o apito de cobre de Azik tinha no controle do caminho do colecionador de cadáveres sobre os espíritos, eu provavelmente não teria o que é preciso para lutar contra o almirante infernal naquela época. E mesmo agora, se não fosse por viajar para garantir minha segurança, talvez eu não conseguisse acabar com Ludiwell, mesmo se usasse poderes de nível semideus. No futuro, devo tomar cuidado ao me vingar de Insi Zanguiu. Afinal, ele já foi um porteiro. Klein assentiu levemente, ergueu a xícara e bebeu um gole de chá preto. Quanto à arma que Ludiwell possuía, chamava-se Rapieira Harris. Originou-se de um príncipe do continente sul nos tempos antigos. Não correspondia diretamente a nenhuma sequência ou caminho. Era mais um produto semelhante ao Rei do Norte Ulissan, que reunia características semelhantes sem quaisquer regras adequadas. Ela só tinha um poder Beyonder, trazia destruição absoluta aos itens que esfaqueava.
Como almirante pirata com a maior recompensa, Ludwell não tinha apenas esse item místico. Infelizmente, seu anel da morte mais precioso foi levado por Azik. Quanto à máscara prateada nele, Klein temporariamente não tinha como tirá-la para pesquisa. Além disso, ele realmente não gosta de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Klein abaixou a xícara e retraiu o olhar. Considerando que ainda era cedo, ele planejava deixar a cidade de Colan e ir para outro lugar para esperar que Danites terminasse suas investigações. Nota: 1. A partir de agora, o mundo será o abençoado do louco, ao invés de adorador. Ponto.